Bom dia, graça e paz. Mais um pão diário, é isso mesmo, da Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 20. E o título da King James fala: O crente deve ser fiel à palavra. Nós estamos lendo aqui a tradução de King James, tá? Versículo 17. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas obras excelentes, porque és instruídos pela lei. Tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Amados, o apóstolo Paulo agora, ele dá uma enxada nos judeus que estão ali em Roma, né? É uma estratégia utilizada até mesmo que a gente vê no mundo corporativo. Você primeiro elogia o camarada, né, literalmente, e depois que você elogia, aí você desce a borracha. Desculpa a expressão, mas de fato é assim, no mundo corporativo. E o apóstolo Paulo, na verdade, ele traz esta forma, pontuando algumas coisas que são importantes. Primeiro, Paulo fala assim: tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus. Olha aí a expressão. Primeiro, ele se exalta porque ele é judeu. Ele é descendente de Abraão, de Moisés. Segundo, ele tem a Bíblia, ele tem o fundamento da lei. Ele tem a lei como respaldo, como guia, para então tudo isso gerar para ele uma glória em Deus, uma satisfação, uma exaltação, aparentemente. Então Paulo pontua esses 3 itens importantes. Judeu, porque é de descendência, de sangue, carrega a lei de Deus e com tudo isso o objetivo é exaltar a Deus. Esse é o papel também da igreja. O papel da igreja, quando ela tem o conhecimento que ela é igreja, e quando eu falo igreja, ressalto novamente, não é uma instituição, não é uma placa, não é um pastor, não é um bispo, não é um padre, não é nada disso aí. Isso aí não é igreja. Igreja são as pessoas. Lembra? O templo de Jerusalém foi destruído. Não tem mais sumo sacerdote. Não tem mais um homem como autoridade. Porque quem é a autoridade é Cristo. É Ele que é o nosso sumo sacerdote. O véu do templo foi rasgado. E se literalmente foi rasgado, nós não precisamos mais de um homem no sentido horizontal para que possa interceder por nós, porque nós temos já um intercessor, que o intermediador entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus. E nós vemos isso na palavra de Deus nos ensinando, o apóstolo Paulo. Então ele dá esses 3 aspectos. Tu és judeu, conhece a lei e sabe que tem que exaltar a Deus. O judeu ouvindo isso, irmãos, ele ficaria inchadinho, né? Ele já está falando comigo. O apóstolo Paulo agora parece que entendeu. Chega de falar de pecado, né? Chega disso. Agora sim, ele vai falar comigo. É isso mesmo. Agora que ele entendeu. Agora parece que voltou a ser fariseu. É essa mais ou menos a ideia que parece que os judeus possam... Eu estou conjecturando, irmãos, para os irmãos entenderem. Os irmãos judeus de Roma ficaram bem animados logo com a fala, quando o apóstolo Paulo entra com esse aspecto. E ele fala: tu que conheces a vontade de Deus. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Tu que conheces a vontade de Deus e aprova as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Então veja, o apóstolo Paulo fala: você conhece a vontade de Deus, conhece com as suas obras de Deus, porque você tem instrução. Olha aí, irmãos. Então o apóstolo Paulo está colocando eles literalmente num sentido assim: nossa, Paulo entendeu agora a importância do judaísmo na graça. Parece que Paulo conseguiu, parece que Deus está abrindo a mente de Paulo. Parece que dá para entender, entre linhas, parece que é isso que Paulo vai fazer. Continuando, versículo 19.
Tu que estás certo, que foi chamado para ser guia de cegos. Guia de cego. Quem era o cego? Os gentios. O judeu não é cego, mas o gentio é cego, porque vive no pecado. Luz para os que estão na escuridão. Quem é os que estavam na escuridão? Os judeus. Os judeus não, os gentios. Então eles estavam se considerando literalmente guias de cegos, né? Tirando então essas pessoas da escuridão, trazendo essa luz, o esclarecimento a respeito do evangelho de Cristo engessado na lei. E aí no versículo 20 fala, mestre dos ignorantes. Eita, lembra que Paulo fala dos judeus, dos gregos, bárbaros e ignorantes? Mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Você acha que isso vai chegar a como, irmãos, para eles, nos ouvidos deles? É um assunto maravilhoso. É a mesma coisa quando você chega a falar para o irmão, você é um homem de Deus. Ele se enche todo. Você é um profeta. Esse é um profeta de Deus. Esse é uma profeta de Deus. Esse aí tem o mistério. Esse aí tem o poder. Esse aí, ele abre a boca, Deus fala, e ele é a boca de Deus na terra. Está enfatizando quem, irmãos? Quem é o centro? É o homem? Quem é o centro? É o pastor? A denominação? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é apontando coisas importantes. E no meu ver, eu olhando na mente judaica, ouvindo isso que o apóstolo Paulo falou, pronto, o apóstolo Paulo entendeu o que a gente está fazendo aqui em Roma. Nós estamos pregando o evangelho de Cristo, mas é importante também apontar as questões da lei. Nós somos mestres. Nós somos instruidores, temos as instruções da lei para ensinar este povo ignorante, esse povo cego que vive no pecado. Porque eles são miseráveis. Nós não, nós somos da descendência de Abraão, nós somos da lei de Moisés, nós somos judeus, fundamentados na lei. E sabemos que temos que exaltar a Deus. E isso é uma forma de exaltar a Deus, colocar esse povo miserável, cego, ignorante no caminho de Deus. E eles têm que seguir o que a gente está mandando. Deu para entender, irmãos? A questão é que muitas vezes você enfatiza o homem. A questão é que muitas vezes você enfatiza aquele que está na mesma condição que você, pecador miserável. Depende da graça, depende da misericórdia de Deus. E você está idolatrando um homem. Tem gente que não pode fazer nada se não ligar para o pastor. Pastor, eu preciso fazer tal coisa, eu estou debaixo da sua autoridade. Posso fazer ou não? E o pastor, não, vou falar com Deus, daqui a pouco eu te falo. Não existe isso, gente. Olha a palavra. E é isso que o apóstolo Paulo faz, na verdade, nesse início dessa conversa, vai trazer essa ideia para eles, para os judeus dali de Roma, que eles vão entender, nossa, agora Paulo entendeu o que é o evangelho de Cristo. Não tem evangelho de Cristo sem Moisés, não tem evangelho de Cristo sem Abraão. Precisa da lei. Se não tiver lei, o evangelho de Cristo não tem valor nenhum. Parece que Paulo não estava entendendo muito bem. Ele vive falando de pecado. Falou da ira de Deus, falou de tudo, mas não tinha falado da gente. É importante, nós somos importantes. Nós somos importantes para que o povo entenda a verdade. Porque esses ignorantes cegos que vivem no pecado, esses gentios, a única forma deles chegarem a Deus é que nós sejamos o caminho e mostramos a eles a respeito da verdade. O que você acha disso? Mestre de crianças. Quem consegue ensinar uma criança consegue ensinar um adulto. Olha que o apóstolo Paulo pega muitos detalhes importantes. E nesses detalhes, Paulo vai chamar a atenção deles. Paulo vai constranger eles. Paulo vai mostrar para eles que, na verdade, eles estavam longe de Cristo Jesus. Então, eu vou deixar um suspense no ar para o devocional de amanhã, falando a respeito deles. Vocês vão ver o que Paulo vai fazer com eles. Então, cuidado. Se você tem enfatizado o seu ministério, se você tem enfatizado o seu líder espiritual, o seu guru espiritual, cuidado. Ele pode estar te levando para o inferno. Pode estar te ensinando um evangelho religioso que não está enxertado na videira, que não tem frutos de arrependimento. Você continua da mesma forma? Não levou ao arrependimento? A palavra não está te constrangendo a respeito de tudo isso? Cuidado, que o lugar que você está
não está pregando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho nos leva a esta consciência, a necessidade de se desapegar a si próprio. Lembra do jovem mancebo que perguntou para Cristo: Senhor, como eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus falou: olha, tu tem que cumprir a lei. E ele disse: mas Senhor, eu cumpro isso desde a minha meninice, tenho seguido à risca, cumprindo a lei. Jesus olhou para ele, então: faltou uma coisa em você. Sério, Jesus? Falta? Pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. O evangelho é questão de renúncia. Eu não estou pedindo para você vender nada do seu, viu? Eu só estou te dando um exemplo. Por que Cristo fez isso com esse jovem? Porque o seu coração não estava na lei de Deus. O seu coração não estava na justiça de Deus. Ele nunca utilizou da palavra de Deus para refletir sobre si mesmo, mas ele utilizava a palavra de si para se inchar, para achar que ele era realmente um judeu verdadeiro e que ele seria a primícia a entrar no reino dos céus. E Jesus literalmente, então, falando isso para ele, ele se entristeceu. Ele foi embora. Por quê? Porque o seu coração estava na sua riqueza, na sua vida secular. A sua vida secular era mais importante do que a renúncia e viver com Cristo Jesus. Viver com Cristo é a renúncia, negar a si mesmo. Olha, o primeiro princípio, negar a si mesmo. Depois, carregar a cruz e seguir a carreira. São 3 itens importantes. Aqueles que estão em Cristo, a primeira coisa que ele faz é negar a si mesmo. E os judeus estavam negando a si mesmo aqui? Não, estavam inchadinhos, sabe, cheios de si. Eu sou judeu, eu sou de Abraão, eu sou de Moisés, nós somos o caminho, vem aqui que eu vou ensinar o caminho para vocês. É isso que eles estavam fazendo. Mas Paulo vai deixar eles desnorteados, literalmente, desnorteados. Paulo vai trabalhar na forma teológica aqui que vai constranger o mais profundo e deveria fazer o que os gentios faziam lá antes, que nós falamos ontem, que foi a respeito que os gentios leem a palavra, leem a lei e levam para o seu coração e literalmente então ficam pensando, refletindo e se acusando. E eles deviam fazer a mesma coisa. É o que o apóstolo Paulo vai fazer. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Que esta palavra, a qual nós possamos entender que o crente deve ser fiel à sua palavra e não apenas usufruir dela para algo benéfico na sua vida secular, mas entender que a palavra de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva à consciência da nossa pequenez, a nossa necessidade de renúncia, de negar a si mesmo e carregar a nossa cruz. Cruz é sinônimo de dor, de perda, de sofrimento, e viver o evangelho de glória, o evangelho de vitória, não tem base bíblica nesse aspecto, só de forma isolada e mal interpretada, fazendo então distorção da palavra de Deus. Mas diante disso, diante da verdade que é Cristo Jesus, nós vemos a história da igreja primitiva que foi perseguida e podemos entender que evangelho de vitória não existe. O evangelho que nós cremos é o evangelho que nos dá a graça de Deus ao arrependimento dos nossos pecados e entendemos as nossas misérias e que precisamos se chegar a Deus através de Cristo Jesus, porque Ele se revela a nós a respeito desta palavra. E toda a glória, toda a honra é dada somente a Cristo Jesus. Por isso que o seu nome, Senhor, cresça e o nosso desapareça literalmente. Confiamos em Ti, Senhor, nos ensina a Tua palavra, que cada um seja alcançado pela Tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, fique na paz, Deus te abençoe. Paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe. Paz.